Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou animado porque eu fui ver um filme, amanhã tem a review desse filme, só que nesse mesmo horário, 5 horas da tarde, no caso, né? Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek e hoje vamos falar de um anime que conta a história de Monkey D. Luffy. Um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente quando ele era uma criança. Ele acabou por comer a Akuma no Mi que o governo mundial, que teme, é medo, com certeza é medo. Eles temem esse nome, né? Por isso eles resolveram ocultar, trocando o nome para Gomu Gomu no Mi, ou fruta da borracha. Só que o nome verdadeiro da fruta é Hito Hito no Mi modelo Nika, que é aquele que eles temem, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks do Ruivo, o ídolo de infância de Luffy, ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, voltando para o que eu estava dizendo, o governo mundial, como eu digo sempre, eles temem o retorno tanto do David Jones quanto do Joy Boy, né? Por quê? Porque esses dois podem atrapalhar os planos do Imu. Os planos do Imu de dominação mundial, né? Esse é o plano do Imu. Por isso que ele tinha enviado Shamrock e uma menina que conhece Brook, lá dos tempos do Brook, lá soldado, cavaleiro e tudo mais, né? Que estavam atacando Loki para que ele pudesse fazer os gigantes se submeterem ao governo mundial. O Imu quer ter Elbaf sob seu comando, sob seu controle, né? E o Loki estava sempre recusando. Quando ele olha para o Shamrock, ele percebe que o Shamrock se parece com o Shanks. E aí isso acaba deixando o Shamrock um pouco irritado, né? Só que aí ele conta, ele é irmão gêmeo do Shanks. O Shanks, e falando no Shanks, ele já tinha ido para Mary Joyce, né, para Mary Joa. Mas quando ele viu ali, ele chegou, olhou, não, vou voltar lá, vou ser um pirata em vez de ser um Tenryubito. Por quê? Porque os Tenryubitos são um bando de FDP, né? Porque eles escravizam pessoas normais, pessoas comuns. E tão nem aí. Os caras não estão nem aí, cara. Os caras não estão nem aí pra situação. Eles escravizam quem eles quiserem escravizar e pronto. Um deles tentou levar uma amiga do Luffy, tomou um socão na cara. Mano, esse episódio do One Piece foi tão lendário, cara, que eu fiquei, nossa, cara, esse é o Luffy, mano. Ele não respeita ninguém, né? Exceto adultos, né? Mas falou Yonko, falou Shichibukai, falou Tenryubito, falou um monte de gente assim que é do governo mundial, os poderosão. O Luffy tá descendo um cacete, velho. Por quê? Porque ele não liga, cara. Mexeu com seu amigo, mexeu com alguém que é amigo do Luffy, você vai tomar um soco na cara. É exatamente isso. E até mesmo falou do ídolo do Luffy, no caso, o Shanks, vai tomar uma surra, né? E aí o Shamrock manda sua espada que se transforma num Cerberus, num Kerberos, no Cerberus, atacar o Loki, o que seria fatal para ele, né? Só que antes de ir embora, o Shamrock fala que se o Loki sobreviver a esse ataque, eles iriam se enfrentar. O Shamrock fala para sua aliada convocar outra pessoa. Por quê? Porque o plano de dominação que eles queriam vai começar com as crianças. Por isso que no mangá tá tendo toda essa questão de proteger os filhos dos guerreiros gigantes. Por quê? Porque eles seriam as pessoas que iriam meio que controlar Elbaf, né? Queriam se juntar ao governo mundial, fazer o que o Imu quer, deixar Elbaf sob os comandos do Imu. Enquanto isso, o Luffy ele continua defendendo o Shanks, né? O que é real, né? O Shanks nunca faria nada do tipo atacar os gigantes, né? Que tinham visto alguém, e aí ele fala que tinham visto alguém que fosse parecido com ele, e aí eles levantam a hipótese de ser um irmão gêmeo. Só que aí o Luffy começa a pensar que o Shanks nunca tinha falado da família dele.
Até porque eu acho que ele não gosta muito do jeito que a família age. Por isso ele considera mais a tripulação do Roger como família do que os Tenryubitos, né? Porque ele é realmente ele tem o sangue de um Tenryubito, mas ele prefere mais os piratas. Tanto que quando o Shamrock falou do Shanks, ele falou com uma certa raiva, né? Por quê? Porque o Shanks tinha ido para Mary Joyce, só que ele preferiu o mundo inferior. Ele preferiu ser um pirata. Ele preferiu ser caçado pela marinha, em vez de ficar ali na tranquilidade, escravizando quem quisesse, né? Porque é realmente isso que acontece, né? E ali em cima fica o governo mundial. E pra mim, eu começo a entender que, não vou contar, porque, né? Quem entendeu a história do que tá acontecendo agora, vai fazer um link com o que eu tô pensando. Por quê? Porque falando governo autoritário, que mexe com pessoas que são pobres e tudo mais, a gente vai lembrando de umas certas coisas. Mas enquanto isso, o Frank, ele estava andando pela floresta que tinham árvores que poderiam servir para construir novos navios melhores. A pessoa que estava guiando ele leva ele para um lugar que tinha alguns desenhos que falavam um pouco do século perdido. Enquanto isso, o Saulo conta a história do deus do sol, chamado Nika, aquele que o governo mundial teme. Por quê? Porque ele traz a liberdade. Ele abre os olhos das pessoas para o que o governo está fazendo. O governo está mantendo as pessoas de olhos fechados para o que eles estão fazendo. Eles estão sendo tiranos, sendo autoritários, né? Causando destruição, guerra e tudo mais. E apagando qualquer pessoa que saiba do século perdido. E ali, mano, todo mundo começa a dançar o dom, a dança do Nika. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.